Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês sobre a atuação do Rodolfo Landim ontem no programa Bem Amigos e a intervenção do Casagrande quando questiona o Rodolfo Landim sobre eventual retorno aos jogos. Será que essa intervenção ela está preocupada realmente com uma questão de saúde pública, ou seria que essa intervenção do Casagrande tem muito mais a ver com o seu alinhamento político, com suas questões políticas e ideológicas? Nós vamos ver nesse vídeo. Fica ligado aí que é logo depois da vinheta. Roda a vinheta! Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um Fla Notícia News, o canal que te leva além da notícia. Eu sou Alexandre Dias e a partir de agora estou convidando você para que juntos a gente possa comentar as principais notícias que envolvem o Flamengo. Então, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilhe os vídeos do canal com a nação e aciona aí o sininho da notificação para receber os nossos vídeos todas as vezes que a gente colocar um vídeo aqui no canal. Bem, galera, hoje a gente vai se ater, à questão da entrevista do Landim ontem lá no Bem Amigos, no Sport TV, e especificamente vamos falar da intervenção do Casagrande. Pessoal, é o seguinte, quem está me acompanhando aqui no canal, é um canal recente, mas quem já está me acompanhando aí há algum tempo, já percebeu que a gente aqui não fala, não somos mero repetidores de notícia. Se fosse para fazer isso eu nem teria aberto um canal. Aqui a gente pega as notícias e a gente tenta dar uma aprofundada nessas notícias. Então não estou aqui para falar que o Casagrande tentou lacrar e não conseguiu, não se trata disso. Quero fazer com vocês uma análise bem objetiva do que foi falado, tanto pelo Casagrande quanto da resposta do Landim, e a partir daí vocês é que vão tirar as conclusões de vocês e vão colocar aí nos comentários aí o que vocês acharam dessa entrevista do Landim como um todo, e especificamente em relação a essa intervenção do Casagrande. É o seguinte, pessoal, ontem o Casagrande, na intervenção dele, a questão toda é esse retorno do futebol, Retorna o futebol, não retorna o futebol, e como todos nós sabemos, o Flamengo é o bode expiatório de uma certa parte da imprensa por, em termos, liderar esse movimento pelo retorno do futebol. Eu já falei exaustivamente sobre essa questão, tanto do retorno aos treinos, como do retorno ao futebol, num vídeo que eu vou deixar sugerido aqui. Deem uma olhada lá, tá bem explicado esse vídeo. Eu falo lá do que está por trás, daqueles ataques todos ao Flamengo em relação ao retorno do futebol. E eu não vou me repetir aqui, não vou ser repetitivo e falar as mesmas coisas que eu falei nesse vídeo. É o seguinte, na fala do Casagrande, ele já começa falando assim: o governo federal não tratou bem a questão da pandemia. Então, já verifiquem aí que logo a intervenção dele não tem nada a ver com o retorno do futebol. Já é uma intervenção política, não tem nada a ver com futebol. Aí ele continua: não temos nem ministro da saúde. Novamente, uma intervenção política, uma crítica política. Até agora, nada de futebol. Terceira fala dele, ele alerta ao presidente do Flamengo para que o presidente do Flamengo não caia em fake news, que o presidente do Flamengo teria falado momentos antes sobre um possível, eventual retorno da Rede Globo às gravações das novelas, e o Casagrande fala: isso é uma fake news. Novamente, o Casagrande não fala nada em termos de protocolo, porque a discussão aqui toda é o protocolo que o Flamengo idealizou para um retorno seguro ao futebol. E aí ele vai e acusa, ou ele alerta o Landim sobre uma possível responsabilidade do Landim por estar liderando um movimento de retorno ao futebol. Aí lá no final ele pergunta por que a pressa. Então eu gostaria que vocês reparassem que em nenhum momento da fala do Casagrande ele questionou o protocolo em si. Não sei se é porque ele não conhece o protocolo, ou se mesmo conhecendo o protocolo ele não concorda com o protocolo, mas aí ele deveria dizer: olha, o protocolo ele peca nesse sentido ou peca no outro sentido. Então, o que a gente pode deduzir disso? Se uma pessoa está criticando tanto o Flamengo por esse retorno ao futebol, em momento algum ele faz críticas ao protocolo de retorno, mas faz uma série de críticas ao governo, eu só posso concluir que a questão aí envolvida
não é preocupação com a segurança de quem vai trabalhar no futebol, mas é uma questão político-partidária, ideológica. Muito porque o Landim fez aquela visita ao presidente da República. Veja, não estou dizendo aqui que não sou a favor nem contra o governo, isso é uma discussão política. A gente está aqui falando de futebol. O que eu estou analisando aqui é uma crítica do Casagrande, a intervenção do Casagrande. Não vi, se tiver em algum momento aí uma crítica dele substancial, que diga respeito a como vai ser esse retorno ao futebol, aí beleza, aí acho que é possível discutir. Mas não é o que não foi o que nós vimos ontem. O Casagrande ele está incorrendo no mesmo erro que todos os demais. Ninguém está criticando com base no protocolo. Ninguém diz, olha, nesse ponto aqui o protocolo ele não é legal porque ele vai colocar em risco o jogador, ou vai colocar em risco aquelas pessoas que trabalham por trás dos jogos para montarem ali toda a estrutura dos jogos. Não vi ninguém falando isso. As pessoas só criticam porque vai voltar, né? Não tem uma crítica construtiva. É crítica muito mais baseada numa questão política. Nesse vídeo que eu deixei sugerido para vocês, está lá uma confissão do Juca Kfouri dizendo que as críticas ao Flamengo por retorno aos jogos, ou ao treino naquela época, estava baseada na inveja. Isso não sou eu quem estou falando, sou o Juca Kfouri que falou no programa Posse de Bola. Então, pessoal, na minha análise, nessa intervenção do Casagrande, ele não deixa transparecer nenhuma preocupação com relação à saúde das pessoas que estão envolvidas no retorno do futebol. Muito mais parece que é um desabafo político, um descontentamento com o governo, e quando você larga a razão e você coloca a política, seu amor ideológico, a determinada compreensão política, seus argumentos eles não são convincentes, né? Eles deixam de ser convincentes. Você largou a razão para aderir a uma ideologia política e colocá-la no futebol. Não vai convencer. Para mim, não convenceu. E aí, vamos às respostas do Landim. Muito mais profissional, muito mais dentro da razão, e de forma muito educada, assim como ele tem se portado em todas as entrevistas que ele tem dado. O Landim fala, eu estou aqui representando o Flamengo. O Landim deixa isso bem claro. Estou aqui representando o Flamengo, embora ele reconheça que mais de 90% dos demais clubes da Série A têm o mesmo entendimento que o Flamengo. Fica implícito nessa declaração do Landim que, olha, vocês estão pegando só no pé do Flamengo. 90% dos times, dos clubes da Série A concordam com o Flamengo. E aí ele continua, não estou querendo liderar nenhum tipo de movimento, e aqui para mim é o mais importante que ele fala, não quero liderar nem para retornar e nem para não retornar, eu vou seguir o que as autoridades sanitárias disserem e o que estiver dentro da lei. Pessoal, isso para mim é o mais importante da fala dele. O Flamengo, o Landim, não quer se sobrepor à lei. O Landim, ele quer deixar o Flamengo preparado para, assim que for autorizado pelas autoridades responsáveis, o Flamengo, ou de todos os demais clubes, tenham um protocolo para retorno. Porque não adianta dizer, olha, pode retornar amanhã, e aí fica aquele barata voo, ninguém sabe o que faz. Vão retornar como? Fazer como? Na verdade, o Landim, o Flamengo se adiantou e preparou um protocolo para esse momento. Então está tudo pronto, isso é planejamento, isso é gestão. Eu falo que o Flamengo arruma uma solução para cada problema que aparece, o Flamengo arruma uma solução. Os demais clubes estão arrumando para cada solução um problema. E é isso que diferencia ou está diferenciando o Flamengo em relação aos demais. E aí a imprensa fica com esse apego a determinadas narrativas e não abre a mente para outras soluções. O Flamengo está oferecendo uma solução, que eu também já falei em outros vídeos aqui do canal, que é os testes em massa, para a detecção daquelas pessoas que estão contaminadas e o afastamento dessas pessoas, não de todo mundo. Isso tem dado certo no Flamengo, deu certo na Coreia do Sul. Então por que não adotar essa metodologia? É disso que a imprensa precisaria falar. Isso é que a imprensa deveria criticar, porque as críticas são bem-vindas, né? Só que tem que ser uma crítica baseada na ciência, nos estudos, no protocolo, e não uma crítica por
um viés político. Então, essas são as minhas considerações sobre a participação do Landim ontem no Bem Amigos, especificamente nessa questão da intervenção do Casagrande. Para mim, a intervenção do Casagrande teve apenas um viés político e nada mais. Pessoal, então se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, compartilhe nossos vídeos. Até um próximo vídeo, a gente se vê por aí. Tchau!